Fala galera, Diogo Lima, PGTec Refrigeração aqui em Campo. Tá aqui nesse diazinho chuvoso, né? Precisando dar uma saída ali, mas tô aguardando essa chuva dar uma estiada. E me pareceu bem gravar esse vídeo para falar sobre um assunto que eu aqui parado pude observar aqui nesse prédio, né? Alguns equipamentos de ar-condicionado congelando na tubulação de sucção, né? Tubulação de retorno, que se diz. Então, chama a vinheta e vem comigo. Principalmente hoje, que é um dia chuvoso e está um dia frio, esse problema ele é propenso a acontecer por alguns fatores. Então eu quero falar aqui bem rapidinho sobre o que pode ocasionar isso e qual tipo de dano que isso pode trazer para o equipamento. Você está com o equipamento funcionando, com ele congelando. Porque de cara eu já te advirto que isso não é o natural, não é para se trabalhar assim, né, com esse congelamento, mas isso ocorre, principalmente em dias frios, né, a gente vê com mais frequência. Então assim, de cara eu te digo que você trabalhar com equipamento congelando não é o natural. O equipamento é um climatizador, não um refrigerador, por exemplo. Você vê uma geladeira, né, congelando ali no congelador, isso é natural, porque ela foi feita para esses fins. Agora, o equipamento de ar-condicionado congelando, isso não é o natural. Ele está trabalhando uma, com uma falha na equalização das pressões ali do fluido refrigerante, né? Quando a gente vê o equipamento ele congelando, isso indica baixa pressão de fluido refrigerante no local onde ele está em contato, normalmente no evaporador e às vezes até mesmo no retorno ou na descarga, se a expansão for dentro da unidade condensadora. A gente costuma ver isso. Isso se dá principalmente nos dias frios, não porque vazou gás no seu equipamento. Logo que a gente vê o equipamento congelando, muitos técnicos já atrelam isso a vazamento de fluido refrigerante. E até mesmo o cliente já pensa logo que o equipamento está perdendo gás ali porque escuta isso de alguns técnicos. Mas a questão da baixa pressão, ela pode ter vários fatores, né? E principalmente em dias frios, existem coisas que se não forem revisadas corretamente, vão ocasionar realmente essa baixa pressão do fluido refrigerante e, consequentemente, congelamento. O que seria, por exemplo, perdão, por exemplo, se você tiver com a tua unidade evaporadora com nível de sujidade alto, com deficiência na troca de calor dentro do ambiente, a deficiência na troca de calor, né, no evaporador, né, do fluido refrigerante com o ambiente. Esse fluido refrigerante que está sendo resfriado devido à baixa pressão pelo dispositivo de expansão, ele não recebendo o calor que ele precisa extrair devidamente do ambiente, ele começa a ficar com a pressão mais baixa. A pressão vai ficando mais baixa, mais baixa, mais baixa, que chega um ponto onde qualquer umidade que entrar em contato com a serpentina, por ela estar abaixo de zero, passando abaixo de zero, ela vai começar a apresentar o quê? Congelamento. A gente sabe que a água, a partir de 0 graus, ela já começa ali a entrar para o estado sólido. Ela começa a congelar. Então, essa umidade que está no ar, em contato com a serpentina, que está passando ali o fluido refrigerante, com baixa pressão, né, estando abaixo de zero temperatura, ela vai começar a congelar. Né? A gente tem isso aí, por exemplo, se a gente fosse lidar com gases R22, a gente a 50 libras, a gente já está com ele passando abaixo de zero em temperatura dentro do evaporador. Se a gente for para 410, ele a 100 libras ou abaixo um pouco, a 90 libras mais ou menos, a gente já vai ter ele passando abaixo de zero no evaporador. Né? Então aí a umidade, a gente sabe, né, a água, né, a 0 graus ela já começa a solidificar, ela já começa a virar gelo. Então a gente vai ver essa transformação, né, acontecer, esse fenômeno físico acontecer na nossa unidade evaporadora, nas nossas tubulações, se não estiverem bem isoladas, esse congelamento. E às vezes também isso não precisa estar diretamente atrelado tão somente à limpeza da serpentina. Se você não tiver o cuidado de estar tirando filtro para fazer a devida manutenção dele, a devida limpeza dele, periodicamente, ele pode também estar tampado de poeira, e isso é bem comum, né? Ele está tampado de poeira, e aí não troca calor com o ambiente, e aí começa o congelamento, principalmente em dias mais frios, porque em dias mais quentes, acaba que a própria temperatura, por estar alta,
não permite que a pressão baixe muito, a pressão do fluido refrigerante. Mas nos dias frios, onde a gente tem baixa carga térmica para ser extraída, né, se a gente tiver qualquer nívelzinho de sujidade um pouquinho maior, mais agravante no filtro ou na serpentina, a gente vai ter uma queda de pressão. Consequentemente, essa queda de pressão vai ocasionar congelamento. A gente vê muito isso em equipamentos convencionais, né? Porque hoje em dia, se tratando de inverter, como ele se modula, né, ali na operação dele, dificilmente a gente consegue pegar um equipamento inverter congelando esse ponto, porque ele mesmo não vai deixar o compressor trabalhar numa rampa que possa ocasionar essa queda de pressão tão brusca. Mas quando a gente pega um convencional que não tem esse tipo de tecnologia e inteligência, ele trabalha ali 100%, ele vai acabar congelando. E aí o que vai acontecer é que ele tem um dispositivo de proteção chamado sensor de degelo, e esse sensor de degelo estando bom, é bom lembrar isso, estando bom, ele vai atuar para o desligamento do equipamento. E aí você vai ter um equipamento desligando constantemente por causa da formação de gelo, ou por causa da temperatura que está abaixo de zero, passando no evaporador. Então, uma dica para a gente não ter esse tipo de problema, principalmente em dias frios, revise os filtros do ar-condicionado, né? Revise limpezas como limpeza de turbina, porque as partes da turbina tampada de poeira também vão causar uma baixa pressão, porque ela não consegue ventilar como deve, né? E a gente também, e é interessante também revisar pontos como a limpeza da unidade evaporadora, a serpentina está limpa, entendeu? E também deixo aqui esse ponto que também é muito importante, que é regular bem o set point de operação do equipamento, porque a gente já está com dias com temperaturas, né, abaixo, e se a gente botar lá o equipamento para 19 graus, o ambiente vai ficando super frio, muito frio, e aí a pressão vai caindo, automaticamente a pressão vai caindo, e a gente pode ter esse problema de congelamento também. Então, esses pontos que vale a pena analisar, né, para você analisar se você estiver passando por esse tipo de problema aí na tua casa, na tua residência, ou até mesmo algum técnico que esteja iniciando e está pegando esse tipo de problema para ficar ciente. E também é interessante a gente saber que trabalhar com equipamentos congelando pode trazer problemas para o nosso compressor, porque quando a gente tem um equipamento congelando, significa que as equalizações da pressão não estão normal. Então, se ele está congelando, principalmente no retorno, isso significa que ele não está evaporando completamente lá no evaporador, ele não está retornando em estado de vapor, e boa parte desse fluido refrigerante está retornando em estado líquido, e a gente sabe que o compressor ele trabalha succionando vapor. Se a gente começar a succionar líquido, ele pode dar um golpe, né, ali no compressor, né, um golpe chamado golpe de líquido, né, que é o calço hidráulico, e estragar ali componentes mecânicos do teu compressor, te dando um prejuízo enorme. Então vale muito a pena você atentar para esses pontos que eu falei, para você não correr esse risco de ter um prejuízo no seu equipamento. E é isso, e a chuva continua.